Capítulo 11. Sansão e José. Fraqueza e temor. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos 25:12. Esta pergunta sugere que Deus está procurando, atentamente, pessoas que tenham a preciosa qualidade de temê-lo, para iluminar de maneira sobrenatural o seu caminho. Não estamos falando de ter medo de Deus e viver debaixo de uma opressão religiosa, mas da graciosidade de se ter a disposição íntima de viver de acordo com o senhorio e a soberania de Deus, amando o que Deus ama, e aborrecendo o que ele aborrece. Enquanto o homem que tem o temor de Deus enxerga o seu próprio caminho com os olhos de ele, o que o abandona terá os olhos do entendimento arrancados. Esta é uma conclusão dramática do paralelo que propomos entre José e Sansão. Para demonstrar mais detalhadamente os efeitos que o temor de Deus tem no destino do ser humano, vamos colocar lado a lado a vida destes dois grandes homens da Bíblia, Sansão e José. Ambos tinham um chamado ministerial de grandes proporções. Ambos, também, se tornaram personalidades proeminentes em suas gerações. Para se estabelecerem em tudo quanto Deus teria para eles, passaram pelo teste que todo homem chamado por Deus passa. O teste da pureza, que expressa o nosso controle sobre os picos sentimentais e os desejos ardentes. É exatamente isto que faz a diferença entre alguém que anda ou não anda no espírito, entre o verdadeiro e o falso sucesso. Ambos foram confrontados de maneira forte e insistente pelo espírito de sensualidade, o que representou um crivo para que pudessem ser empossados e sustentados espiritualmente numa dimensão mais elevada de autoridade. Diante da mesma prova, enfrentando as mesmas hostes demoníacas, apesar de ambos obterem grandes vitórias, eles tiveram um fim bem diferente, como vamos apresentar. A fraqueza de Sansão. A transgressão da debilidade sentimental crônica. Parece que este título não combina muito com Sansão. Mas, um fato extremamente relevante em Sansão foi a sua vida moral debilitada e desprovida do temor de Deus. Na sociedade atual, onde a ética do caráter está fora de moda, este modelo de fraqueza assimilado por Sansão se torna mais sutil ainda. Sansão foi um dos homens mais investidos do poder sobrenatural de Deus. Não se sabe de alguém que tenha tido poderes semelhantes, a não ser em fantasias de super-heróis ou em contos mitológicos. Ele era uma verdadeira fortaleza de Deus para a sua nação. Ele era brutalmente carismático. O Espírito do Senhor se manifestava através dele, concedendo forças e habilidades físicas fenomenais. Sozinho, ele estava enfrentando e eliminando o cativeiro imposto pelos filisteus sobre a sua nação. Em várias investidas de Sansão contra os filisteus, ficou comprovado que ele era imbatível. Ninguém poderia vencê-lo fisicamente. Nem mesmo todo um exército. Com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens de uma vez. E, através de muitas outras investidas, foi crescendo em fama e se tornou a maior dor de cabeça dos seus inimigos. Mas a fraqueza de Sansão começa a transparecer, quando ele parece ignorar que poderia ser traído pelos seus sentimentos. A causa de Sansão como juiz e defensor de Israel não se delimitava apenas na esfera humana contra os filisteus, mas tinha uma real conotação espiritual. É muito interessante notar na história de Sansão como, apesar dele estar obtendo vitórias aterradoras no âmbito humano, ele estava perdendo terreno espiritual. Isto, em muitos casos, pode ser explicado por esta lei moral. Poder e fama sem o temor e o zelo de Deus podem ser elementos catalisadores para a fermentação e o controle do espírito de sensualidade. E o resultado disto é sempre catastrófico e escandaloso. Esta é a mortal transgressão da debilidade sentimental crônica, que tem aleijado o destino e subvertido o futuro de muitas pessoas promissoras. As pessoas conseguem enfrentar muitos ataques e resistências na vida, até que precisam enfrentar os seus próprios sentimentos. Em poucos instantes, a pessoa está nocauteada pela paixão, beijando a lona espiritualmente, negociando princípios, rebelando-se contra os seus líderes, abandonando o chamado de Deus e duvidando das suas mais importantes convicções. A rota da decadência. Como já temos dito, para toda queda moral existe uma escada com degraus de princípios quebrados e leis violadas. Vamos analisar essa rota do fracasso na vida de Sansão, através dos 3 principais episódios da sua vida.
Primeiro episódio. O casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. E disse: Vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. A cobiça, vencido pelos olhos. Primeiramente, percebemos a vulnerabilidade de Sansão à cobiça. Apesar do seu vigor físico, ele parecia não ter forças suficientes para dominar a si mesmo. Ele simplesmente viu, desejou e se subjugou à cobiça, obedecendo ao seu imediatismo sentimental. Esta é a primeira característica de alguém a quem o Senhor não está mostrando o caminho que deva escolher. O caminho que Deus nos aponta a escolher tem sempre a marca da cruz. Ele é estreito o suficiente para peneirar os nossos desejos e sentimentos frenéticos e compulsivos. Sem perceber, Sansão estava começando a perder o controle da situação espiritual. Ao endossar o seu desgoverno sentimental e subjugar-se à cobiça, Sansão estava fazendo, dos seus próprios sentimentos, um terrível inimigo espiritual. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão quis tanto agradar aos seus olhos, que acabou ficando sem eles. Neste texto, vemos um erro duplo. B. Desacatou o conselho dos pais. É necessário estar sempre batendo nesta tecla. As consequências de não honrarmos os nossos pais, violando mandamentos, ou desacatando conselhos que estão em harmonia com a palavra de Deus, são amaldiçoantes. Principalmente no caso de Sansão, que era um homem nazireu. Ou seja, seus pais é quem haviam assumido a responsabilidade de ajudá-lo a não pecar contra o voto feito a Deus, que lhe concedia um plano especial de vida. Porém, Sansão, delirando por confiar no seu carisma, estava desprezando a mais forte proteção espiritual que possuía, o conselho de seus pais. A velha história se repetindo. A arrogância de exaltar o carisma em detrimento do caráter, da submissão e da humildade. Ignorantemente, Sansão já estava vulnerabilizando seu voto. E importante fazer um breve resumo de algumas das sérias consequências de desonrar os nossos pais, as quais se cumpriram, literalmente, na vida de Sansão. Encurtar a vida. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para a bênção e para a maldição. A promessa da obediência ao quinto mandamento é a vida longa e abundante. A sentença da desobediência é a morte prematura, a vida marcada por muitas frustrações, tendências depressivas e alternativas de sobrevida. Não é de se admirar que Sansão tenha morrido prematuramente. Item maldições. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Uma inumerável gama de adversidades como vícios, problemas psicológicos e sentimentais, problemas financeiros, tormentos espirituais, enfermidades, problemas crônicos de relacionamento e temperamento, etc., são respaldadas pela atitude de desprezar os pais. Devido a isto, Sansão foi um homem atormentado temperamentalmente e perseguido sentimentalmente, como vamos mostrar. Cegueira, vida de tropeços, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro o arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Sansão teve, literalmente, os seus olhos arrancados pelos filisteus. Algumas maneiras dessa cegueira se expressar seriam: não encontrar soluções e direções na vida, praticar os mesmos erros que condena, cair em ciladas do inimigo, acreditando em suas acusações e mentiras sobre Deus, sobre as pessoas e sobre si mesmo. Quando Jesus abordou os fariseus, enquadrando-os na profecia de Isaías. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis e não entendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. A causa que ele aponta é que, aqueles homens, religiosamente, invalidaram o mandamento de honrar os pais através do Corbã, oferta ao Senhor, que, por sua vez, nada mais do era que um pretexto espiritual para estarem desobrigados desta responsabilidade. Eles contraíram uma insensibilidade espiritual tão aguda, que chegaram a planejar e executar a morte do Messias, tão prometido e esperado por séculos,
principalmente por eles mesmos. Se julgo desigual com os incircuncisos além de desacatar o conselho dos seus pais, Sansão estava cometendo, simultaneamente, o erro de tomar mulher dos incircuncisos filisteus. A circuncisão é uma marca física para expressar a aliança espiritual com Deus. Foi inaugurada entre Deus e Abraão. Significa alguém que está pactuado com os valores do reino de Deus, e que tem a mente e o coração abertos e suscetíveis à revelação divina. Em contrapartida, a incircuncisão denota alguém espiritualmente endurecido pelo pecado, ou, até mesmo, pela tradição religiosa. É um termo forte, algumas vezes usado pelo apóstolo Paulo para confrontar os judeus exageradamente inflexíveis e fechados. Na linguagem de hoje, seria dizer que essas pessoas tinham uma fimose na mente e no coração, que as enclausurava numa compreensão carnal e estática, tradicional, das verdades espirituais. Assim eram os filisteus, totalmente fechados para a revelação de Deus, e, por isto, infrutíferos. Como Paulo exorta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Os valores morais não têm atribuições relativas, mas absolutas. E, neste texto, Paulo mostra isto, evidenciando os extremos e excluindo as possibilidades de meios termos ou combinações. O que a palavra de Deus evidencia é que, alguém que se submete a uma aliança com os infiéis, à injustiça ou às trevas, ou ainda, com os ídolos, está se autoexcomungando do reino de Deus. Paulo também coloca outro aspecto importante do jugo desigual, dizendo: ou não sabeis que, o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aqui reside outro princípio espiritual que assevera o poder de contaminação do jugo desigual. Ou seja, é impossível alguém praticar o jugo desigual e sair ileso espiritualmente. O jugo desigual é descrito como um estado de prostituição espiritual, onde o crente acaba encarnando o caráter e o padrão de comportamento do espírito imundo que governa a outra pessoa. Obviamente, baseado neste entendimento, os pais de Sansão suplicaram-lhe que não se casasse com uma filisteia, mas com uma das filhas de Israel. Sansão começa a quebrar os seus votos e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Talvez, por Sansão ter simplesmente herdado o voto de nazireado, ainda não estava encarando tão a sério, como deveria, os planos de Deus para a sua vida. Ele estava levando uma vida espiritual superficial, procurando apenas manter as aparências e satisfazer os seus sentimentos. A partir daqui, ele começa a sentir os efeitos prejudiciais disso. Tocando um defunto e comendo algo impuro, o mel em contato com a carcaça do leão. É como se a impureza espiritual contraída por Sansão, devido à sua intenção de se casar com uma filisteia, estivesse se materializando. Sansão tinha tanta consciência do seu erro, que ocultou de seus pais que havia tomado o mel do corpo do leão. Ele estava andando em trevas. E contrai um espírito ferido. É interessante notar como as coisas começam a dar errado para Sansão. As consequências do jugo desigual desabam como uma avalanche sobre ele. No banquete de noivado, Sansão propôs um enigma para os filisteus adivinharem. E, no desfecho de tudo, se torna vítima de um grande esquema de traição. Primeiramente, ele foi traído pelos filisteus, como descreve o texto, e sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Ele é, também, simultaneamente traído pela sua própria noiva, que dançou a música tocada pelos seus compatriotas, manipulando-o a contar a resposta do enigma, e declarando-a aos filisteus, e por fim, foi duplamente traído pelo pai da sua noiva, que, depois de tudo pronto para o casamento,
deu a filha em casamento a outro homem, que era o seu melhor amigo. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servirá de paraninfo. Dá para ver que os relacionamentos de Sansão não eram nada confiáveis. Que calamidade! O casamento de Sansão termina com o fato traumatizante de ter sido traído na sua lua de mel. Todo este episódio de traição, quando o seu amigo acaba ocupando o seu lugar na noite de núpcias, penetrava como uma espada nas suas costas, deixando uma ferida mortal. Aqui começa a aparecer o perfil interior de Sansão. Um homem decepcionado e desiludido sentimentalmente. Suas emoções estavam abaladas, e seus sentimentos, em pedaços. Ele se tornou implacável, oscilando em extremos de rejeição e violência, dor emocional e busca pelo prazer, inferioridade e revolta. A prostituta de Gaza. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Decadência total num tipo de rebelião sentimental. Sansão busca alívio para a sua dor num ato de prostituição. Literalmente, ele chuta o pau da barraca, desonrando a sua família, sua nação e seu Deus. Ele desafoga as suas angústias com uma prostituta filisteia. Aqui, portanto, Sansão engole a isca. Ele já se mostra duramente manipulado pelo espírito de sensualidade, em virtude de suas feridas sentimentais. Ele se tornou, espiritualmente falando, como uma cidade sem muros. Estava aberto e sem defesas contra os fulminantes ataques que, a partir daqui, se tornariam mais ainda convidativos. Para quem tem certa clareza de como este espírito de sensualidade é implacável, é fácil prever que seria uma questão de pouco tempo para Sansão terminar de entregar o jogo. Sua consciência em relação aos mandamentos de Deus estava obscurecida. Qualquer luz de discernimento espiritual parecia não existir mais. Sua confiança exagerada no carisma desequilibrava cada vez mais o seu caráter. Ele não possuía nada mais do que o dom da força física, o que seria insuficiente para fazê-lo prevalecer dentro da intensa batalha espiritual em que já se encontrava, onde a sua situação já era crítica e perigosa. 3. O caso Dalila, o nocaute final. Consumido pela paixão. É incrível como episódios de paixão e traição vão se acumulando na vida de Sansão. Tudo parece se repetir trazendo, desta vez, um trauma incurável. Os filisteus, agora, querem não mais o segredo de um enigmazinho para ganhar uma aposta. Eles querem o segredo da manifestação de Deus através de Sansão. Os filisteus haviam descoberto o seu forte ponto fraco. Ele poderia ser facilmente vencido através de artifícios da sensualidade. Ele era, claramente, um homem vulnerável na parte sentimental. Tudo parecia colaborar com os interesses dos filisteus. Sansão estava apaixonadamente enfeitiçado por Dalila. Mais uma vez, uma noiva de Sansão está disposta a se vender e atrai-lo em favor dos seus inimigos. Dalila começa uma insistente manipulação para arrancar de Sansão o segredo de suas forças. Ainda que Sansão, por várias vezes, tenha mentido para Dalila acerca do seu segredo, sendo surpreendido pelos filisteus no seu ódio de destruí-lo, e, sendo abertamente traído por ela, ele parecia não enxergar um palmo à frente de seu nariz. Sansão já estava espiritualmente embriagado pelo vinho da sensualidade, para não se dar conta do perigo mortal que o rondava. Quanto mais dias se passavam, mais Sansão se tornava escravo dos seus sentimentos, até que ele não resistiu à manipulação amorosa de Dalila e se vendeu ao inimigo. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Aqui se quebra o último voto do nazireado. Sansão já havia tocado em defunto, queixada de jumento, comido coisa imunda, o mel na carcaça do leão, e se embriagado com o vinho da luxúria e o mosto da sensualidade. Agora, ele tem as 7 tranças dos seus cabelos cortados, rompendo, definitivamente e pela prostituição espiritual, a sua aliança com a plenitude do Espírito, os 7 Espíritos de Deus. Imediatamente, ele foi traído por Dalila e capturado pelos filisteus, que, depois de arrancarem os seus 2 olhos,
levarão-no a Gaza e o prenderam com correntes de bronze. A paixão não apenas é cega, mas, ela também cega, enfeitiça, arranca os olhos do entendimento. Agrilhoado e sem forças, Sansão andava em círculos, moendo no cárcere como um animal de carga, humilhado debaixo do jugo de seus inimigos. Antes de ser vencido pelos filisteus, Sansão foi vencido pelos seus sentimentos. Seu maior inimigo estava dentro dele mesmo. Derrotado pelos próprios sentimentos e escravo do espírito de sensualidade, é condenado à cegueira, prisão e trabalhos forçados, incluindo a diversão dos filisteus. Ele se tornou o troféu de Dagon, a maior conquista dos filisteus, e uma vergonha para Deus e a sua nação. É terrivelmente triste quando, por tantas vezes, nós somos obrigados a conviver com o testemunho de pessoas com um tremendo potencial, mas que simplesmente se deixaram trair pelo espírito de sensualidade. Trocaram toda a sua herança em Deus por um sentimento. Venderam a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tornaram-se reprovadas para o propósito de Deus, sofrendo abalos pessoais sem proporções, destruindo as suas famílias e ministérios, além de causar prejuízos incalculáveis ao reino de Deus, através de grandes escândalos. Não importa quanto carisma tenhamos, ou o quanto Deus já tenha nos usado. Se abandonarmos o temor de Deus, seremos saqueados e destruídos. A falta do temor de Deus levou, paulatinamente, Sansão a barganhar o segredo de Deus com o espírito de sensualidade. Ele pecou contra a aliança de Deus. O fim não foi outro, senão uma tragédia. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. O temor de José. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: Deita-te comigo. Mas ele deixou a capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. José não teve uma ascensão tão súbita quanto Sansão, e muito menos, tinha poderes sobrenaturais. Vendido pelos próprios irmãos, era um jovem que parecia condenado desde cedo a uma vida escrava e sem muitas expectativas. Ele teve o seu espírito forjado na fornalha da rejeição, incorporando o princípio espiritual que também se cumpriu na vida do Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou cabeça da esquina. Apesar do traumatizante início que José teve em sua vida, ele tinha uma decisão que estava acima de qualquer habilidade carismática: o temor de Deus. Nisto residiu a grande força de José, que superou, em muito, todo o vigor e carisma de Sansão, arremessando-o para o topo da vontade de Deus. O temor de José proporcionou a ele mais do que força, mais do que poder, a autêntica autoridade divina. Uma posição confere poder. Porém, a autoridade genuína vem do caráter, e isto José possuía. José, simplesmente, não negociava os princípios de Deus. Por isto, quando agredido pelo espírito de sensualidade, através da esposa de Potifar, ele nem cogitou qualquer possibilidade de ceder. Teve um discernimento claro da investida maligna. Apesar da dose de encantamento que acompanhava a cantada sedutora daquela mulher, pois a proposta partia dela e não dele, do fato de estarem sozinhos. E acima de tudo, da insistência com a qual ela o abordava, tudo o que José fez foi mostrar o absurdo da situação. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? José tinha uma qualidade rara: era confiável. Mesmo sem ninguém por perto, era confiável. Tinha uma profunda consciência da presença e da onipresença de Deus.
Caráter é aquilo que você é quando não está sendo policiado. Ele não podia suportar a ideia de trair a confiança de seu patrão, muito menos a confiança de Deus. Ele não barganhou as suas responsabilidades com o prazer, por mais fácil e tentador que fosse. Era um homem de caráter, um verdadeiro líder, um homem digno de ser seguido, porque servia com lealdade. Mais uma vez foi injustiçado, caluniado e preso, em virtude da sua integridade com Deus. Era um homem piedoso. Não foi um preço barato. Foram aproximadamente 13 anos de masmorra. A palavra que Jesus usou para descrever a situação daqueles que são perseguidos e injuriados por causa da justiça é: bem-aventurados. Como a palavra de Deus confirma. Mas, enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Não é de se admirar que, durante estes anos, no seminário da masmorra, José tenha se transformado num dos homens mais cheios do espírito de revelação e sabedoria. No tempo certo, depois de ser vendido pela família, traído e caluniado pela esposa do seu patrão, e esquecido pelo companheiro de cela que havia sido restituído no reino, Deus se lembrou de José. Seu quadro foi revertido. Aquele sonho que provocou implacavelmente a inveja dos irmãos, se cumpre literalmente. Foi estabelecido na mais alta posição de autoridade, estando apenas abaixo de Faraó, na maior nação daquela época. Um homem plenamente aprovado na escola do quebrantamento, que teve o pescoço do espírito de sensualidade debaixo de seus pés. Agora, através do seu profundo discernimento, e, pela preciosa sabedoria adquirida em todos estes anos de exílio, abasteceu-se do trigo de Deus para saciar a fome do mundo. Os celeiros estavam cheios do trigo fino. Ele tinha os recursos de Deus para alimentar as nações. Sua hora chegará. Seu sonho se concretizou. O propósito de Deus na sua vida se cumpriu cabalmente. Conclusão. Acredito que muitas coisas poderiam ser bem diferentes para Sansão, que, acima de tudo, é um símbolo de líderes que estão exaltando o seu carisma em detrimento do temor de Deus. Eles estão em busca de se tornarem grandes personalidades, mas, se esquecendo da integridade moral. O caráter é a espinha dorsal da alma. Certamente, Sansão não precisaria, e nem deveria, morrer como morreu, prematuramente, num ato heróico e psicótico de suicídio, matando mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Ele atingiu fortemente os seus inimigos. Porém, ele foi, também, fatalmente atingido por eles. Um golpe mortal de retaliação, que selou de forma dramática o seu destino. Podemos nos poupar e poupar a outros, sendo guiados por Deus, temendo, respeitando profundamente a sua presença, seu governo e seus propósitos. Apesar da avalanche de imoralidade, infidelidade, traição e perversão que o diabo tem vomitado no mundo através do ocultismo e da sensualidade, Deus está levantando para si um povo zeloso, santo, que, em breve, esmagará a cabeça de Satanás debaixo de seus pés. Portanto, muitas coisas podem ser diferentes com você, com a sua família e com os seus relacionamentos, se você entrar nesta batalha com discernimento, inspirado no exemplo de José. Um homem como qualquer outro, mas possuidor de uma profunda consciência profética da presença de Deus. Ele foi preservado, guiado, inspirado, e prevaleceu pelo temor de Deus. 2 gerações. Tenho percebido nitidamente que, nestes dias de decadência moral e desintegração familiar em que vivemos, existem 2 tipos marcantes de geração dentro da igreja. A geração Sansão, formada por adolescentes e jovens que, apesar do estupendo potencial, estão afogados na ciranda da sensualidade, cegos, presos, sujeitos a tormentos malignos, e andando em círculos na vida. Estão experimentando algo pior do que a morte: uma vida sem propósito. Esta geração tem sido uma vergonha para os seus pais e para Deus. São pessoas que vivem apenas para seus desejos e paixões. Mas, também existe a geração José, formada por aqueles que não negociam o sonho e o propósito de Deus. São, também, adolescentes e jovens que fazem parte da geração visionária dos últimos dias, profetizada por Joel. Pessoas consistentes, perseverantes, e,
que olham firmemente para o propósito de Deus. Esta é a geração daqueles que buscam diligentemente a face do Deus vivo. Não se deixaram ofuscar ou cegar pela sedução do mundo. Estão debaixo de um poderoso derramar do Espírito, cheios de visão e de objetividade. Inspirados pelas profecias dos lábios de Deus, vão mudar a história do mundo. Quero convidar você a fazer parte desta geração.